Hoje ainda nós falaremos sobre a questão da vocação. No vídeo anterior nós falamos sobre a questão de que o apóstolo Paulo, exortando na sua carta aos Efésios sobre a questão da vocação de Deus ao homem, fala do aspecto de nós sermos prisioneiros de Deus. Como nós vimos ali, no vídeo anterior, o termo que ele usa, o termo desmios, que vem de doulos, que significa escravo, e o termo desmios significa cativo, prisioneiro. Então, quando nós temos a revelação da liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz, não há outra atitude a não sermos nos rendermos a essa cruz. Não nos resta outra opção, por conta da captação do nosso coração, por conta do reconhecimento que o Espírito Santo nos dá sobre a magnitude da obra de Jesus na cruz. Não há outra alternativa, não no sentido de que isso não venha da escolha do homem, mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida de tal forma que ele nos leva a desejarmos, a escolhermos, sermos submissos à cruz de Cristo. Ou seja, nós, através da ação do Espírito Santo, nos leva a aceitarmos a obra de Jesus na cruz, a fim de que nós possamos sermos libertos nele. Mas essa liberdade em Cristo consiste em estar apegado à sua vontade, estar alicerçado na sua palavra, em ser prisioneiro de Cristo, conforme o apóstolo Paulo diz ali na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quando ele diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Cristo me libertou para que eu viva uma nova vida, a nova vida que ele diz em 1 Coríntios 5,17, essa nova vida está em estar apegado a Cristo. Conforme o apóstolo Paulo fala em Atos 17, 28, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Então nós existimos e vivemos por conta do fôlego de vida de Deus em nós, por conta do Nishmat Haim, do fôlego de vida que nos fez Nefesh Hayah, ou Nefesh Haim, Nefesh Hayah, que significa o ser vivente. Ou seja, nós vivemos como consequência do agir, como consequência do soprar do fôlego de vida de Deus. Então nós existimos em Deus. Então nós somos libertos pelo sacrifício de Cristo, a fim de que nós possamos viver nele e por ele. Isso significa ser prisioneiro. Então o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, capítulo 4, no versículo 1, que é o texto que nós usamos para abordarmos esse tema vocação, que diz assim: como prisioneiro no Senhor, que é o aspecto que nós abordamos no vídeo anterior, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação. Eu quero fazer um vídeo posterior a esse falando sobre o que é viver de maneira digna. Mas digna do quê? Digna da vocação. É muito interessante essa questão da vocação, porque o termo que aparece aqui é o termo kletos, que é o mesmo termo, por exemplo, que o apóstolo Paulo, no começo das suas cartas, diz que ele é um kletos, ou seja, ele foi chamado, ele foi convocado para ser servo de Cristo. Então é interessante, Romanos 1, por exemplo, ele fala que Paulo, servo de Deus, ou seja, Paulo, doulos theos, chamado por Cristo, kletos tos Christos, ou seja, ele foi chamado, ele foi convocado por Cristo. Isso é vocação, mas é interessante, mais interessante ainda, quando nós vamos para a versão latina, a versão Vulgata de São Jerônimo. A versão Vulgata traz o termo vocatio, ou o termo vocare. Então, vocatio, vocare é a questão da vocação, mas existe algo muito importante aí, porque o termo vocação, o termo português vocação, ele é oriundo do termo latim vocare ou vocatio, fala da voz. E a questão da vocação é justamente a voz de Deus ao homem. É muito interessante quando nós vemos em Gênesis 1:28 que a primeira interação de Deus com o homem foi a instrução. Então a primeira interação, quando Deus sopra o fôlego de vida sobre o homem se torna um ser vivente, então o homem se torna consciente da sua existência, e aí a primeira interação que Deus vai ter com aquele ser vivente, que agora já não é mais apenas um boneco de barro,
mas agora ele é um ser vivente, ele é um homem constituído de vida, ele é um ser humano, Adam, o homem, formado ali do pó da terra, que recebeu o fôlego de vida do próprio Deus e se tornou um ser vivente. A primeira interação vai ser a instrução, ou seja, vai ser a voz, a primeira voz que o ser humano ouviu foi a voz de Deus, dizendo quem ele era e o que ele deveria fazer. Então a vocação de Deus, ela não é apenas algo que fala sobre o talento, não é apenas que fala sobre algo que vai definir o nosso sucesso ou que vai definir o nosso ofício, mas a vocação de Deus é a voz do próprio Deus. Então a vocação fala da questão da existência do homem. Quem o homem é, ou seja, a sua identidade em Cristo, no Criador, porque nele nós existimos. Então a vocação de Deus vai definir quem nós somos e vai definir a razão da nossa existência. Vai definir o que nós somos e o que nós fazemos. Por isso que Atos, do capítulo 1, no versículo 1, diz, Lucas, dizendo para o seu amigo Teófilo, falando de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então a vocação de Deus fala exatamente da voz de Deus, do Vaiomer Elohim, que é o que nós já temos visto nos vídeos anteriores, ou seja, a mesma palavra que gerou todas as coisas, é a palavra que vai instruir o homem, é a palavra que vai estabelecer a vocação, ou seja, quem ele é e o que ele deve fazer. É a mesma palavra que vai gerar sentido existencial para a vida do homem. Então é essa vocação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ou seja, nós, como seres criados por Deus, nós somos chamados não apenas para fazer algo que Deus manda, mas nós somos chamados, como nós vimos no vídeo, alguns vídeos anteriores a esse, o vídeo número 3, por exemplo, que nós somos chamados nesse processo de transformação a andarmos no caminho, mas esse caminho não é o caminho que Jesus aponta, mas ele é o próprio caminho. Ele é a personificação do Derech Caminho. Ele é a personificação do caminho perfeito. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, lá em João 14,6. Então, quando nós temos essa ideia de andar no caminho, de andar diante da presença de Deus, que era um princípio muito caro, muito valoroso para os puritanos, por exemplo, quando eles tinham o princípio do coram deu, que é viver diante da face de Deus, que é viver diante da presença, ou seja, viver no caminho. Quando nós temos essa consciência de que nós vivemos no caminho de Deus, que nós vivemos todos os momentos da nossa vida, todas as nossas atitudes cultuam a esse Deus que nos gerou, esse Deus que nos criou, que nos formou, aí sim nós temos a consciência de que a vocação é glorificar esse Deus, estabelecer a sua vontade. Então a vocação está alicerçada tanto no fato de sermos prisioneiros de Deus, e esse ser prisioneiro é termos a consciência da obra de Jesus na cruz e a nossa suscetiva submissão a tão maravilhosa obra, e o fato de nós vivermos no caminho de Deus, nós vivermos diante da presença de Deus. E vivermos diante da presença de Deus é obedecermos a sua voz, obedecermos a sua vocação, obedecermos a sua palavra. Hoje em dia, infelizmente, a vocação tem sido reduzido a uma questão de mero talento. Ou seja, a vocação tem, infelizmente, mesmo nas igrejas, tido um consenso de algo corporativo, a cultura do coaching, por exemplo. Mas vocação é muito mais do que isso. Vocação é a palavra de Deus ao homem. Vocação é a palavra que vai gerar a existência e vai dar razão a ela. Então, quando nós temos a consciência de que nós vivemos para Deus, diante da face de Deus, tudo que nós fazemos consiste em cultuarmos a Deus com as nossas atitudes e com isso estabelecermos a sua vontade, ou seja, a sua vocação. Então, todo ser humano ele é vocacionado por Deus. E não uma vocação específica, mas todas as nossas atitudes precisam glorificar a Deus. Isso é a nossa vocação. Falaremos mais em vídeos posteriores, mas eu não quero fazer aqui um vídeo muito grande, mas espero que esse